Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. A aula de hoje, ela é bem curta, porque vai ter vários pontos que nós já comentamos, né? Porque não tem como deixar de comentar alguns conceitos, né? Desde a primeira aula de evolução. Então, assim, aqui vai ser só uma definição de dois termos importantes. E um deles, vocês já até fizeram a leitura do material, vocês já até fizeram anotações, porque faz parte de uma das atividades anteriores, que foi sobre a macroevolução. Aí hoje nós vamos ver microevolução, né, como combinado, falei que ia voltar nesse assunto, né, e explicar ele para vocês. Então, nessa aula de hoje nós vamos ver sobre a macroevolução e também vamos aproveitar para ver sobre a microevolução, para que vocês saibam distinguir qual que é a diferença de uma para outra, tá bom? Então, bora lá. Aqui, nós vamos ter uma definição de microevolução, que seria uma evolução em menor escala, dentro de uma única população. Lembrando dos termos de ecologia, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, nós estaremos falando ali de uma evolução que acontece dentro de uma população, dentro de um grupo de indivíduos de uma mesma espécie. Lá na macroevolução, quem já leu o texto, quem já fez essa atividade anterior, eu espero que sim, já que você está vendo esse vídeo, eu acredito que você já tenha feito as aulas anteriores. Lá na macroevolução, vocês viram que, na verdade, ela vai pegar um grupo maior, né? Às vezes ela vai pegar ali um clado maior, não vai pegar só uma população, só uma espécie, às vezes ela vai pegar a família inteira. Às vezes ela vai pegar o gênero inteiro e ver como que esse gênero foi evoluindo no decorrer do tempo. A microevolução, ela pode acontecer em parcelas de tempo bem menores. A macroevolução, como ela é vista de uma maneira maior, né, ela é visto um taxon maior, como vocês viram na disciplina do semestre passado, de filogenia, né? Então, você vai pegar um taxon maior, então vai ter ali um número de espécies variados, né? Às vezes vocês vão estar tratando até da migração de espécies para locais totalmente diferentes, porque nós podemos ver espécies que possuem o mesmo gênero, mas que moram, né, que o habitat natural delas é em ambiente totalmente diferente. Então, né, nessa aula de hoje, nós vamos ver a diferença entre esses dois termos. E daí a microevolução, vocês vão ver que os termos usados são termos que a gente já vem comentando aí faz tempo, desde que começou o módulo, tá? E a macroevolução, vocês já fizeram a leitura do material. Então, hoje é só para fechar, né? Pegar esses dois temas aí, juntar tudo no mesmo bolo e finalizar essa semana aí, que foi bem mais tranquilo, eu acredito. Tá? Eu sei que por conta dos cálculos pode ter tido alguma dificuldade aí, os cálculos de Hardenberg, mas bora lá que tá quase acabando a nossa disciplina, né? Falta mais uma semana só. Então, a microevolução, ela aconteceria, né, dentro de um grupo menor. Não é que ela aconteceria, tipo microevolução, macroevolução, seleção natural, são termos, né, que os humanos criam, os estudiosos sobre o assunto criam para facilitar a análise, né, de como a evolução acontece. Mas na natureza selvagem, né, e até mesmo na natureza não tão selvagem assim, porque a evolução acontece até mesmo na nossa espécie, a evolução está acontecendo aí. E depois, para a gente analisar como que ela acontece, que é inventado, né, que é criado esses termos para que fique mais fácil os estudos sobre essa área, tá? Então, a microevolução é aquela evolução analisada num grupo menor. E por ser um grupo menor, às vezes a escala de tempo que é necessária para uma espécie nova surgir, para modificações em uma espécie aparecer, vai ser menor também. E a macroevolução já é uma evolução analisada em grande escala. Você não vai analisar só a população de uma determinada espécie. Você pode analisar o gênero todo, né? Você pode analisar a família toda ali. Então, você vai pegar táxons maiores, táxons que abrigam um número de espécies maior. Então, é mais de uma espécie ao mesmo tempo que é analisado. E para perceber essas mudanças, é necessário uma larga escala de tempo. Então, nós vamos precisar aí de um tempo maior, tá bom? Aqui é só para definir populações, né? Para vocês lembrarem conceitos aí de ecologia, né? Para animais é bem mais fácil definir população, porque daí a gente vai pegar. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Para ser da mesma espécie, precisa acasalar entre si e gerar descendentes férteis. Então, população vai ser um grupo de indivíduos da mesma espécie, então vai ser um grupo de indivíduos que estão ali acasalando, reproduzindo, né? Gerando descendentes,
fazendo o fluxo gênico, né, daquela população acontecer, né, porque as características elas vão se entrelaçando, vai fazendo recombinações genéticas e assim passando essas características para os descendentes. Talvez, se a gente analisar outras espécies, como as plantas, por exemplo, fica um pouco mais difícil de definir espécie. Tá? Ah, mas assim, as plantas elas também não vão acabar fazendo a sua reprodução com outras da mesma espécie? Às vezes, às vezes acontece até um processo de especiação até um pouco mais rápido, né? Acaba sendo até um pouco mais ligeiro aí, apesar que algumas combinações não vão dar certo, às vezes o período reprodutivo não vai bater, mas muitas vezes são espécies diferentes, né? Só que assim são do mesmo gênero, por exemplo. E daí pode acontecer algumas outras misturas, né? Gerando aí mais variedade de plantas. Então, para plantas fica um pouco mais complicado delimitar uma população, tá? Mas, como via de regra, nós usamos o mesmo termo, né? Um grupo ali de vegetais da mesma espécie, né? Vivendo ali num território delimitado, tá? Continuando. Aqui eu vou colocar um exemplo e através desse mesmo exemplo eu vou mostrar quais que são os fatores que vão influenciar para a microevolução acontecer, tá? Então aqui nós vamos ter o exemplo de uma população de besouros, tá? Então imagine que você vá para o topo de montanha esse ano, colha amostras desses besouros e determine que 80% dos genes da população, olha aí a genética de populações aparecendo de novo, 80% dos genes na população são para a coloração verde e 20% deles é para a coloração marrom. Você volta no outro ano, né, no ano que vem, no ano seguinte, repete o processo e encontra uma nova proporção genotípica ali, ó. Novamente, genética de populações. 60% de genes verdes e 40% de genes marrons. Houve um aumento na frequência gênica, né? Houve um aumento na frequência dos genes, aumentou a quantidade de genes marrom e diminuiu a quantidade de genes verdes, né? Claro, né? Que um é totalmente ligado ao outro, né? Se um aumentou, o outro vai diminuir, naturalmente. Mas por que que isso teria acontecido? Aí aqui vai ter um esqueminha, né, mostrando aqui ó, a maioria, né, bem visível que era verde, bem poucos marrons. Um ano depois, essa população já está bem mais dividida ali, está quase meio a meio. Né? O que que houve? Você detectou um padrão microevolutivo, porque em um ano, né, gente, em um ano, é o que eu havia dito no início do vídeo, a macroevolução vai precisar de uma larga escala de tempo para você conseguir analisar os fatores, né, que estão influenciando ali numa macroevolução. Na microevolução, num curto espaço de tempo, você já vê que aquela população está evoluindo, ela está modificando, tá? Então, um ano depois, já tem uma diferença drástica aqui. Se for voltar no outro ano, depois até de alguns meses, talvez essa diferença esteja ainda maior. Talvez, daqui a algum tempo, os besouros marrons, os genes, né, que são responsáveis pela coloração dos besouros marrons, pode estar maior do que os verdes, né? Um quadro totalmente oposto ao primeiro que foi analisado, tá bem? Então, foi detectado um padrão microevolutivo, uma mudança na frequência gênica. Uma mudança na frequência gênica ao longo do tempo significa que a população evoluiu, modificou, né? A grande pergunta, como isso aconteceu? Aí agora, para vocês verem como que isso pode ter acontecido, eu vou usar esse mesmo exemplo, né, exatamente o mesmo, e mostrar quais que são os 4 principais fatores que influenciam num processo microevolutivo. Tá? Então, quais são os 4 principais fatores que vão influenciar dentro de um processo microevolutivo que aconteceu dentro dessa população de besouros? Pode ter sido qualquer um dos 4, pode ter sido até mais do que um. Pode ter sido, às vezes, desses 4, pode ter sido 2. Pode ter acontecido, tem ocasiões que pode ter acontecido um pouco de cada, tá? Então, assim, cabe ao biólogo, né, evolutivo, que estiver analisando isso, detectar qual que seria o fator mais provável que influenciou na mudança gênica dessa população. Então, vamos lá. Qualquer combinação dos mecanismos de microevolução pode ser responsável pelo padrão e parte do trabalho de um cientista é descobrir qual desses mecanismos causou a mudança, né? Então, aqui nós estamos vendo
né? Um outro dado importante. Numa população ali que nós tínhamos, né, besouros verdes, não é porque eles são, né, totalmente verdes aqui. Então vamos lá. Qualquer combinação dos mecanismos de microevolução pode ser responsável pelo padrão, e parte do trabalho de um cientista é descobrir qual desses mecanismos causou a mudança. A princípio, nós havíamos analisado, né? O cientista que analisou os genes. Bem, então se ele já fez ali uma análise realmente genética, ele já ia conseguir ver os pares de alelos presentes. Muitas vezes havia um besouro verde, essa era a característica fenotípica, tá? Essa é a característica fenotípica daquele besouro, é o que eu estou vendo, é a característica que é visível. Analisando, né, o DNA desse besouro, poderia-se ver que ele, apesar de ser verde, ele possuía um alelo, né, nos pares de alelos, que uma a gente herda do pai, outra a gente herda da mãe, ele poderia ter um alelo que deixaria ele predisposto a ter uma prole marrom um dia, né? Vamos supor que a característica verde, ela seja de um gene dominante. Aí, quem é heterozigoto tem um dominante e um recessivo, né? Vamos usar o V aí, já que a gente está falando de verde. Quem é Vzão é verde, mas quem é Vzinho também é verde. Porém, ele vai ter um alelo ali que ele é predisposto a dar a coloração marrom. Porém, como tem o dominante acompanhando, o dominante não deixa com que o recessivo se expresse, tá? Então, isso foi analisado, então já se sabia quais eram os homozigotos, quais que eram os heterozigotos, quais que eram os genes que eram recessivos, quais que eram os dominantes e com relação a qual cor, né, eles iriam manifestar ali naqueles seres. Mas o que pode ter acontecido também é aqui, ó, nós temos 2 besouros e o DNA desses 2 besouros, tipo, num acasalamento entre 2 besouros como esses aqui, que estão sendo usados de exemplo, jamais, em hipótese alguma, nasceria um marrom. Porque aqui ele não tem a característica de gene marrom, nem mesmo recessiva no seu corpo, né? O que dá a entender que se essa característica ela for uma característica autossômica dominante, né? Precisa ser Vzão para ser verde, ou Vzinho, esses aqui não são Vzinho, eles são Vzão. Então, Vzão com Vzão só vai ter uma prole de Vzão. Mas o que pode acontecer para isso não ser uma regra? Qual é a exceção que pode acontecer? A mutação. Alguns desses genes verdes sofreram mutações. Mutação, gente, é mudança. E mutação, se tem uma coisa que acontece ao acaso na evolução, é a mutação, tá? Nós vamos ter aí vários exemplos de mutações na história, né, da ciência, que muitas delas até ocasionaram doenças, né? Por exemplo, o câncer de pele. Ele é um tipo de câncer que não é genético, ele é um tipo de câncer que ocorre uma mutação nas células epiteliais das pessoas que adquirem câncer de pele. As pessoas falam assim, não é genético, mas às vezes muitas pessoas da família têm. Está muito relacionado à quantidade de melanina no corpo. Então, as pessoas da sua família geralmente têm a mesma quantidade, têm a quantidade de melanina muito semelhante. Então, quem tem pouca melanina tem mais predisposição a poder desenvolver uma mutação nas suas células epiteliais, o que vai ocasionar um câncer de pele, por exemplo, tá? Então, mutação é uma mudança. Lá no nosso DNA, nós temos as bases nitrogenadas, né? Adenina, timina, guanina, citosina. E elas vão fazendo uma sequência de combinações no decorrer dos nucleotídeos, né? Aqui eu tenho adenina, aqui eu tenho timina, guanina, citosina, e depois vem de novo adenina, vai fazer uma combinação. Se num lugar que era para estar adenina, simplesmente surgiu uma citosina, por acaso, né, aconteceu uma mutação, alterou a sequência do DNA. Essa mutação, ela pode não causar diferença nenhuma, pelo menos no momento, né? Às vezes vai demorar um pouco aí para manifestar, mas pode não causar diferença nenhuma por toda a vida. Pode causar uma diferença benéfica e pode causar uma diferença maléfica. Um exemplo de diferença maléfica, anemia falciforme, né? Surgiu através de uma mutação. Um exemplo de mutação benéfica, se acontecesse uma mutação no seu corpo e a partir de agora você consegue digerir celulose, seria ótimo. Porque daí todos os alimentos que são ricos em celulose, você teria uma absorção maior
né, dos nutrientes daqueles alimentos. E os alimentos que contêm celulose já são alimentos saudáveis, né? O fato da gente não digerir a celulose já é bom. Por mais que você não digere a celulose, mas ela são em alimentos ricos em fibras, ela vai ajudar ali na limpeza das microvilosidades do intestino, e isso vai ser bom para o funcionamento do seu intestino. Agora, imagina se você conseguir absorver de uma maneira maior os alimentos que são ricos em celulose. É uma mutação excelente, é uma mutação muito boa, e pode acontecer, tá? Outro comentário que eu sempre faço em aula de genética e evolução, as pessoas ruivas, que são extremamente raras, os ruivos naturais, né, os que têm as sardas, que eu acho um charme, acho lindo de morrer, tem aquele cabelo ruivo mesmo, não é o vermelho, é o ruivo, lindo também a cor do cabelo, geralmente tem o olho claro, né, nem todos, mas muitos têm o olho claro também, porque geralmente são pessoas bem branquinhas que possuem, né, a característica de ser ruivas. A característica de ser ruivo, ela foi originada a partir de uma mutação. Olha que mutação maravilhosa, me diz se não é, né? Já viu um ruivo feio? Eu nunca vejo, eu acho lindo, eu acho muito bonito. O olho azul, o surgimento do olho azul, também foi a partir de uma mutação. Também é uma mutação muito boa. Acho que todo mundo gostaria de ter o olho azul, né? Apesar das dificuldades que as pessoas que têm olho claro, né, sempre se deparam com relação à visão, mas não deixa de ser uma mutação que forneceu uma característica diferente e que, pela maioria, é considerada uma característica muito bonita. Particularmente, eu acho muito bonito também, tá? Então, mutação é uma mudança que aconteceu no DNA por acaso. Então, por acaso, pode ter acontecido uma mutação, sim, em algum desses besouros. E a prole, né, que você achava que nunca ia nascer um descendente marrom, saiu um descendente marrom. A maioria ainda é verde, mas uma mutação foi ocorrida aqui e um dos descendentes dessa prole nasceu marrom. Ele possui aqui uma parte do seu DNA para coloração verde, mas o que manifestou foi o marrom, tá? Então, pode ter sido fruto de uma mutação. A população de besouros marrons aumentou muito, aumentou drasticamente. Então, o que pode ter ocorrido? Uma mutação onde, né, em acasalamentos que, teoricamente, que pela via de regra nasceria só descendentes verdes, por acaso, devido a uma mutação, nasceu descendentes marrons, e aos poucos isso foi aumentando a quantidade de indivíduos com a coloração marrom. Essa é uma das hipóteses. Aí, você, como biólogo, como você iria analisar isso? Primeiro passo, vai coletar espécimes da população e vai analisar o DNA de novo. Se acontecer uma mutação lá, vai ser visível nessas análises aí genéticas, tá bem? Próximo, migração. Também pode ter acontecido uma migração. Imigração e emigração. Pode ter acontecido as duas coisas, tá? Tanto aqui, ó, besouros com a coloração marrom, muitos deles que possuíam a característica de verde no seu interior também, porém não manifestava, alguns que não possuíam a coloração verde aqui, ó, no seu DNA, podem, né, ter entrado aqui nessa população que estava lá, que foi analisada um ano atrás e vai ser analisada de novo, tá? Então, eles podem ter entrado dentro dessa população, causando aí um aumento das espécimes marrons e, consequentemente, com os acasalamentos, causando também um aumento dos indivíduos marrons que estavam nascendo, tá bem? O que também pode acontecer? Pode acontecer também dos verdes terem emigrado, terem saído, tá? Imigrantes chegaram, emigrantes saíram, tá? Eles podem ter emigrado, parte desses besouros que possuíam, né, genes aí para coloração verde podem ter vazado daquele local, o que também causaria uma diminuição dos verdes, mantendo lá naquela população um número consideravelmente maior, né, se a gente for olhar por proporção dos marrons, e assim, através dos acasalamentos, gerar mais descendentes marrons. Pode ter acontecido as duas coisas, pode ter acontecido uma delas só, né? Pode ter chegado apenas os marrons, pode apenas ter saído os verdes e pode ter acontecido as duas coisas simultaneamente, tá bem? Deriva genética. Quando os besouros reproduziram, apenas por acaso mais genes marrons do que verdes acabaram na descendência. No diagrama à direita, genes marrons ocorrem em frequência ligeiramente maior, né, na descendência, 29%, do que na geração parental, 25%.
Então, vamos analisar aqui, ó. Primeira geração, um verde acasalou com um marrom, mas que possuía aqui, ó, o DNA também, né, para o verde. Aí, aqui no nascimento, acabou nascendo 3 marrons que possuía o verde aqui no seu DNA, mas o que manifestou foi o marrom, que nos leva a chegar à conclusão que possivelmente a coloração marrom pode ser dominante com relação à coloração verde, né? Ao contrário do que a gente havia comentado antes. Aqui, verde com verde, nasceu só verde, não aconteceu mutação. Aqui, marrom com marrom, ainda nasceu um verde. Mas aqui, ó, nós vamos ter um indivíduo que é totalmente marrom, que não possui, né, nenhuma parte do seu DNA para a coloração verde, tá bem? Nós podemos ver, através dessa imagem, que de maneira aleatória, através dos cruzamentos que foram acontecendo, aos poucos, a população, né, se a gente for contar aqui desses três cruzamentos e for aqui contar as gerações, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 marrons, né? Aqui nós temos 4 verdes e aqui nós temos mais dois verdes ali, 6 verdes também. Já começou a deixar mais ou menos ali, né? Meio a meio. Só que nós vamos também ter que analisar a proporção do DNA, porque por mais que eu tenha aqui um indivíduo que é marrom, mas ele tem uma parte do seu DNA que pode manifestar para cor verde na sua prole, né? Na sua futura prole. Ele acabou de nascer, mas ele vai crescer, vai acasalar e ele vai passar essas características para os seus filhos. Aqui, novamente, ó, um marrom, mas que tem parte do seu DNA para coloração verde, né? E aqui também vários. Então, a gente tem que analisar também a questão do sequenciamento do DNA. Aqui, nos pais, 75% dos DNAs, eles eram verdes e 25% marrons. Vejam que em uma geração, apenas uma geração, depois de um ano ia ter passado várias gerações, né? Eles vão acasalar muito. Aí, nós vamos ver que já teve um aumento aqui, ó, em apenas analisando um cruzamento, né, de 3 casais, nós vemos que já teve um aumento no sequenciamento do gene, que é para a coloração marrom. Então, a deriva genética seria o quê? Alterações que vão acontecendo nas frequências gênicas devido aos acasalamentos aleatórios, né? Aqui nós vamos ter besouros marrons que cruzam com marrons, verdes que cruzam com verdes e verdes que cruzam com marrons, né? Poderia acontecer esses 3 tipos de reprodução e dentro de cada um deles vai ter um sequenciamento genético diferente e com o passar das gerações essa frequência gênica ela vai mudando devido aos acasalamentos ao acaso que vai mudando a característica dessa população. Isso aqui, gente, serve para qualquer análise de qualquer espécie, qualquer análise evolutiva de qualquer espécie, pois todas as espécies se reproduzem, tá? E conforme as reproduções vão acontecendo, as frequências gênicas elas vão mudando, tá bem? Mesmo se não tiver mutação, mesmo se não tiver crossing over, mesmo se não tiver esses fatores aí que ainda faz com que a variabilidade genética aumente, mesmo se não tiver, só pelo fato da reprodução acontecer, né, as frequências gênicas elas já vão sofrendo alterações, bem? Por isso que quando vai se criar uma raça, por exemplo, raça de cachorro, geralmente as raças de cachorro um mais lindo que o outro, né? Porém, geralmente vai ter alguma característica ali que muitos consideram defeitos e às vezes essa característica que surgiu ali, muitas vezes é até um defeito mesmo, porque vai interferir na saúde do animal. Então, muitas vezes até vai ocasionar ali um problema na saúde do animal, de tanto que os acasalamentos foram feitos dentro de um grupo pequeno. Então, vai realizando vários acasalamentos ali dentro até mesmo da própria família, e as questões de consanguinidade podem trazer aí problemas para a saúde daquele animal. Mas por que fazem isso em grupos pequenos? Para manter as mesmas características. Porque se o grupo for maior, a chance dessa frequência genética ir mudando de maneira mais rápida, mais drástica, é maior também, tá bem? Então, essa seria a hipótese da deriva genética. Apenas através dos acasalamentos ao acaso, aleatoriamente, a frequência gênica foi mudando, tá bom? Seleção natural. Essa a gente já falou pra caramba. É uma das chances, assim, bem grandes do que pode ter acontecido, até porque foi analisado lá no topo da montanha. Beleza, passou um ano, cada ano tem 4 estações, né? Se eles não estiverem em Rondônia, né, eles têm as 4. Se estiverem em Rondônia, tem 2, né? É a seca e o alagamento, né? Mas isso, por mais que seja só 2, a gente vê nitidamente, né? Por mais que sejam só essas, mas você já vê total mudança na vegetação.
Se você andar agora nesse tempo seco, a vegetação está horrível, né? Apesar de já ter dado algumas chuvas, pelo menos aqui onde eu tô, que é do outro lado de Rondônia, mas foi pouquíssimas chuvas, mas ainda a gente vê as pastagens, a gente vê a vegetação muito seca, né? E ainda nessa época, que é muito propícia a queimadas propositais ou não propositais, nós vemos aí um nível de destruição no meio muito grande nessa época, né? Quando vem o período das chuvas, muda totalmente a vegetação, né? É outra vida, outra história, né? Então, até mesmo aqui a gente pode ver isso. E essa mudança, né, pode ter ocasionado um favorecimento para os besouros de coloração marrom. Vamos supor que lá nessa montanha está passando por um período mais seco, onde a coloração marrom da montanha agora está mais evidente, então os animais que possuírem a coloração marrom, eles vão se camuflar de uma maneira muito mais fácil, vai ser muito fácil a camuflagem. E aí o que acontece? Os verdes ficam mais visíveis no ambiente marrom, e o predador vai lá e vai consumir os verdes. Isso vai causar uma diminuição dos besouros que têm coloração verde, uma diminuição na frequência gênica para coloração verde e, consequentemente, os que sobraram, né, vai ter uma quantidade aí de marrons maior e eles vão continuar acasalando e vão gerar mais descendentes com coloração marrom. Então, a seleção natural também é uma das possibilidades do que pode ter acontecido nessa população. Então, são essas, tá? Seleção natural, deriva genética ou deriva gênica, migração e mutação. Esses seriam os 4 fatores que influenciam para a microevolução acontecer. Através de análises do DNA desses besouros, que seriam coletados para analisar, através de análises do meio, para ver se esse meio realmente sofreu mudanças drásticas, o que pode ter mudado a configuração aí das espécies, tá? Através de análises ali dos cruzamentos, né? Através de análises do DNA também vai poder ver se aconteceu mutações. Através de tudo isso, o pesquisador, né, dono dessa pesquisa, ele conseguiria ver qual dessas opções pode ter acontecido, ou quais delas pode ter acontecido, porque pode ter acontecido todas. A questão da deriva genética, ela já acontece em toda a população, né? Porque através dos acasalamentos aleatórios ali vai gerando uma diferenciação. Então, isso aqui é regra, vai acontecer em todos. A seleção natural acontece em qualquer ambiente também. Se não foi com esse exemplo, né, do predador, do pássaro comendo os besouros verdes porque estavam mais visíveis, talvez pode ter acontecido de uma outra forma, com outro predador, enfim, né, de um outro jeito, mas ela também acontece o tempo todo, né? Basta analisar se aconteceu dessa forma para favorecer o aumento da população de besouros marrons. O que vai ver se aconteceu? A migração, né? E através da análise das espécies é possível, né, perceber se ali alguma espécie ela não é endêmica, alguma espécie não é endêmica ali daquela região desde a primeira vez que foi analisado. Pode-se também perceber se houve alguma emigração, se alguns daqueles indivíduos ali que foram analisados, se eles saíram ali daquele local. Então, o que vai ver se realmente aconteceu é a migração e a mutação, porque os outros dois, né, de maneira assim, às vezes mais sucinta, de uma maneira às vezes não tão visível, mas os outros dois, a deriva genética e a seleção natural, esses já acontecem, tá bem? Então, esses são os fatores que influenciam na microevolução e que podem ter contribuído para a mudança da frequência genética dessa população de besouros. Agora vamos ver mais um pouquinho sobre a macroevolução, né? Como eu já havia dito antes, a macroevolução ela vai acontecer em larga escala, né? Vai precisar aí de uma quantidade aí maior de tempo, mas isso não vai eximir, não vai descartar os fatores, né? Os fatores que nós temos para a microevolução. Eles continuam acontecendo. A diferença é que, analisando esses fatores aqui com uma larga escala de tempo, nós vamos ver aí diferenças muito mais drásticas. O foco não seria, né, esses fatores aqui, né? Agora vai se analisar de uma outra maneira, vai tentar perceber outros fatores que estão presentes na macroevolução. Mas isso não está descartando que esses fatores que nós acabamos de ver, mutação, o fluxo gênico, a deriva genética, a seleção natural, né, a migração, esse fluxo gênico aqui,
entre a migração e a emigração e a imigração, também as taxas de mortalidade e de natalidade, né, de indivíduos. Então, não vai descartar esses fatores da microevolução. Eles continuaram acontecendo. A diferença é que agora a gente está analisando um grupo, um gênero, uma família, mas numa larga escala de tempo, assim, bem maior. Para que os estudos da macroevolução eles são mais usados? Para você analisar espécies que já foram extintas através dos fósseis que foram encontrados, comparando com os fósseis que já estão, né, aí disponíveis para análise, já tem estudos sobre alguns fósseis que já foram encontrados há mais tempo, aí onde vai se encaixar esse indivíduo? Às vezes existem indivíduos que acham que eles já foram extintos e de repente aparece lá uma espécie, né, um indivíduo daquela espécie que acreditava-se que já estava extinta. Então, a macroevolução ela vai ser usada para análise de estudos evolutivos que necessitam de uma visão, né, para uma larga escala de tempo, para uma escala de tempo maior do que os processos microevolutivos. Vejam que lá no estudo do besouro, ele superou um intervalo de 1 ano já para comparar e já viu que a população estava evoluindo, ele estava modificando. Né? E daí ele ia analisar de qual forma, né, qual seria a forma mais plausível ali para ter sido o fator mais influente daquela evolução. Aqui na macroevolução, por exemplo, eles encontraram um selacanto. Vou colocar uma imagem do selacanto na edição do vídeo para vocês verem. E o selacanto, né, foi encontrado em 1938. Mas achava-se que essa espécie já estava extinta há mais de 80 milhões de anos atrás. Porque já havia se encontrado fósseis que datavam essa época e nunca mais havia se visto uma espécie viva de selacanto. Até que em 1938 foi encontrado um bonito de um selacanto. Mas o que foi mais surpreendente, né, nesse estudo macroevolutivo? Que o selacanto que foi encontrado não divergiu praticamente nada dos seus ancestrais fósseis, que já tinham lá guardado, já tinham feito estudos, já tinham feito análise. Então, o que se analisa na macroevolução? Outros fatores, tá? Mas não porque os fatores da microevolução não aconteceram naquelas populações, naqueles gêneros, naquelas famílias. Aconteceram, sim, mas vai se analisar outros fatores. E um desses fatores é as estases, tá? Então, muitas linhagens na árvore da vida exibem estases, o que só significa que elas não mudam muito por um longo tempo, né? Então, não aconteceu uma mudança. Se a gente já estiver analisando aqui, ó, temos uma linha azul aqui no gráfico, né? De um lado e uma linha vermelha do outro. Aqui seria a análise, né, feita da coleção fóssil que tem dos ancestrais de selacanto, né, que já tinha sido encontrado, estudado, feito artigos sobre, feito análise molecular, genética, como que se tinha. E dentro dessa escala, né, conforme os fósseis que foram encontrados, independente de ter sido encontrados em datas diferentes, então aqueles fósseis tinham idades diferentes, mas não havia mudanças, né? E analisando agora, né, a partir do momento que achou uma espécie vivente, analisando com os fósseis e analisando com outras espécies que foram encontradas depois, percebeu-se que essa mudança lá também não está ocorrendo. Então, vai ter muitas espécies aí, que nós podemos chamar até mesmo de fósseis vivos, pois são espécies muito antigas e que não sofreram, né, uma mudança drástica aí no seu processo evolutivo. Não aconteceu nada com que fizesse que ela mudasse drasticamente, até mesmo para ser considerada de outra espécie. Muitos quelônios são considerados seres vivos. Quelônios, os grupos das tartarugas, dos tracajás, dos jabutis, tá? Então, muitos são considerados fósseis vivos, pois esses serizinhos que nós conhecemos, que ainda existem, que ainda não estão extintos, ainda bem, então o pessoal tem que parar de comer tracajá, muitas espécies ainda não estão extintas. Tem vários projetos, né, também de tartarugas marinhas e tal, que é bem legal para preservar essa espécie. Essas espécies, elas são muito semelhantes aos seus ancestrais. Então, os fósseis que se tem de quelônios, né, antigos, de milhões e milhões de anos atrás, são muito semelhantes aos quelônios atuais. Então, esse é um fator que é analisado dentro da biologia macroevolutiva, tá? Vai se analisar essas espécies que não sofreram mudanças drásticas. Aí, através de estudos geológicos, arqueológicos, né, antropológicos, vai ver quais são os motivos de não ter mudado quase nada.
né? Os ambientes, eles não, né, não aconteceram aí mudanças nesses ambientes que forçaram, né, que fizeram pressões evolutivas para essa população, né, lá atrás ter mudado e hoje, né, ter fornecido características novas para as populações atuais, né? Não houve pressões evolutivas suficientes para a seleção natural acontecer de uma maneira drástica. Pode ser que sim, né? E pode ter outras influências aí também. Não houve um grande número de mutações, né? Então todos os itens que foram vistos antes também ocorreram nessas populações, mas na macroevolução não são eles que nós vamos dar uma ênfase maior. E sim estes que eu comecei a dizer, sendo o primeiro deles, as estases, tá? Que é quando não acontecem mudanças drásticas, mesmo tendo passado uma larga escala de tempo dentro de um determinado grupo, tá bom? Próximo, mudança de característica. Isso também é muito analisado na biologia macroevolutiva. Você pegou lá um gênero para analisar. Eu peguei o gênero Canis para analisar. Houve grandes mudanças nesse gênero. Porém, como que essas mudanças são? Talvez você veja que em algumas espécies as mudanças elas seguiram uma linha, né, crescente, como se você estivesse subindo um morro, né? Tá subindo um morro ali que seria representado por essa linha vermelha que nós temos aqui, a B. Você está subindo o morro, então está crescendo. Isso não quer dizer que é melhora, mas por exemplo, aquele gênero, né, aquela família pode ter adquirido várias características. Adquiriu, foi adquirindo, 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 até chegar ao que nós conhecemos hoje, possivelmente vai continuar adquirindo através dos cruzamentos, através da evolução que aconteceu de uma maneira lenta, de geração para geração. Então, pode acontecer as mudanças nesse sentido, mas também pode acontecer a mudança estilo que nós temos aqui na linha A. A linha A é tipo um zigue-zague, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. É tipo você andando numa estrada com buraco, né? Afunda, levanta, afunda, levanta, afunda, levanta. Ou não é um morro, né, totalmente crescente, bem longo. É aquelas estradas onde você vai achar, né, um morrinho aqui, subiu, desceu, aí subiu, desceu de novo, subiu, desceu de novo. É isso, bem? Então, também é uma forma de mudança de característica. Porque muitas vezes a espécie veio aqui, ó, veio adquirindo características novas. De repente, ela pode ter perdido uma característica. Uma característica sumiu daquele gênero, sumiu daquela família, sumiu daquela parte do clado ali, tá bem? Aí veio um segmento aqui onde surgiu várias características novas. De repente, perdeu outras, tá? Aí continua. Um exemplo disso, nós temos o apêndice no nosso corpo, que não serve para nada. Tá? Então, foi uma característica na evolução da nossa espécie. Ela surgiu, ela apareceu, né? Tá subindo o morro, apareceu. De repente, ela perdeu a função. Então, a gente tá começando a descer o morro. Porém, ainda está lá. Né? Ainda está aqui, dentro de mim e dentro de vocês. Talvez, né? Futuras gerações já não tenham a necessidade de nascer com o apêndice, porque ele é totalmente descartado no nosso corpo. E ainda tem aquele perigo de infeccionar, né? Porque ali ele vai gerar uma produção de glóbulos brancos muito grande, de maneira desordenada, causar uma infecção e assim, pode ser fatal, né? Uma pessoa com infecção no apêndice, né, que é a famosa apendicite, pode ser fatal, pode levar a pessoa à morte se ela não for socorrida rapidamente, tá bem? Então, né, aqui nós vamos ter dois tipos de mudança. Uma onde as características só vão surgindo, né, e outras que elas podem surgindo e aparecendo, surgindo, aparecendo, surgindo, aparecendo. Esse tipo de coisa, essas mudanças de características, são coisas que são analisadas nos estudos macroevolutivos, tá? Aqui nós estamos analisando esse gênero aqui. Nesse gênero teve, né, uma modificação crescente, né, sem muitas percas evolutivas e tal. Nesse outro já não, teve vários ganhos e várias percas de característica. Daí isso é analisado, tá bem? Divergências de linhagens. Outra coisa que é analisado dentro de um estudo macroevolutivo. Nós vamos ver aqui que nós temos 3 árvores, né? Se fossem 3 cladogramas, o A, o B e o C. No A, as mudanças começam ainda lá no topo da árvore, já vai acontecendo divergências aqui, né? No C também vai acontecendo divergências aqui. Porém, no A, as divergências continuam acontecendo ao longo do tempo, ó, tá vendo? Ó?
Passou pouco tempo e ainda já teve mais outra diferença aqui, outra aqui. Então, assim, lá no A, como que seria? Tem um ancestral, esse ancestral se divide em dois grupos, aí passou ali 10 milhões de anos, aí passou 10 milhões de anos, mas esses dois grupos se dividiram de novo. Um se dividiu em dois de novo, o outro também se dividiu em dois de novo, o outro se dividiu em três. Aí passou mais 10 milhões de anos, aconteceu mais divisões em alguns desses grupos. Então, assim, teve várias divisões. Lá no topo, nós vamos ter a origem de diversas espécies novas que partiram de um único ancestral comum, né? E essas divergências, essas diferenças que foram acontecendo, essas mudanças de ambiente, esses isolamentos geográficos reprodutivos que vocês já viram na aula de mecanismos de especiação, foram acontecendo de forma frequente e lá no final, lá olhando agora, né, num quadro atual, originou várias espécies. O B só teve uma separação e demorou pra caramba para acontecer essa separação. Né? Se eu for contar que aqui passou 10, 20 milhões de anos, já teve aqui 2, 3 separações de novo, desde a primeira separação que aconteceu. Aqui nesse outro esperou passar 60 milhões de anos para daí ter a primeira separação. Então, isso também é analisado na biologia macroevolutiva. Esse grupo aqui teve um número de divergências em vários intervalos de tempo. Esse outro teve apenas uma divergência e permaneceu, né, a população ali, o gênero, por muito tempo junto, sem acontecer modificações. Tanto que aqui no B, no topo, só deu origem a 2 espécies novas, tá? Aí no C. No C é muito parecido com o A, porém, ele tem semelhanças com o A e com o B, tá? Aconteceu ali o ápice, aconteceu uma explosão de divergências, mas demorou para elas acontecerem. Tipo, aconteceu a primeira bifurcação, teve 3 separações. A população se separou em 3, foram para 3 ambientes diferentes, começaram a sofrer pressões evolutivas. Mas olha como essas pressões evolutivas demoraram a agir para originar espécies novas. Demorou muito para agir. Né? Vamos supor aqui que demorou quase o mesmo tanto que o B. Se eu chutei que o B fosse 60 milhões de anos, vamos colocar 50. Demorou 50 milhões de anos para essas 3 populações que se separaram há 50 milhões de anos atrás começar a se separar de novo. Tá? Aqui a gente pode até colocar outras influências. Por que uma população que estava tranquila e calma ali, sem se separar, né, para sofrer pressões evolutivas e dar origem a outras espécies, por que de repente todas as 3 começaram a se separar e se separar muito, porque originou muita espécie lá no topo, né? É que nem uma árvore onde vai ter galhos bem grossos e só lá no topo vai ter as ramificações de vários galhos mais estreitos, né, e mais diversos. Então, por que esperou tanto tempo? Muitas vezes teve uma influência aqui, às vezes uma influência antrópica, às vezes uma influência do homem, né? E essa população acabou tendo que se afastar de diversas formas, sofreu pressões, né, evolutivas e deu origem a várias espécies. Então, esse aqui é um outro fator que é analisado no estudo macroevolutivo. Especiou, deu origem a espécies novas? Deu, mas de que forma? Né? Demorou muito tempo para essa primeira divergência acontecer, aconteceu uma explosão de divergências, né? Desde o princípio foi acontecendo várias divergências até, né, chegar ao topo, ou demorou muito e só aconteceu depois, ou demorou muito e depois aconteceu uma vez, então não teve muita diferenciação, né? Então, esse é um outro tipo de ponto que é analisado, tá? E agora o último, a extinção. A extinção ela também é um fator que é muito analisado no processo de evolução macroevolutiva, né? Por quê? Uma extinção que acontece, ela vai dizimar muitas espécies. E as que sobreviveram vão ter que dar continuidade, né, às próximas linhagens, e elas vão ser as responsáveis, elas estão ali com a carga genética, com o pool genético para propagar, para passar para os seus descendentes, né? Então, vai mudar totalmente a frequência gênica daquele grupo que estava ali diante de uma extinção, e muda de uma maneira muito rápida. Sem contar que uma extinção não vai acontecer de uma maneira, né, calma, né? Não é uma calmaria. Acontece geralmente devido a um desastre. E um desastre causa também alterações no meio. Então, os que sobreviveram ainda vão passar por seleção natural para ver quais daqueles ainda vão sobreviver mesmo para reproduzir. Porque o meio vai mudar. Então, não são todos que vão conseguir continuar ali.
Nesse gráfico, nós vemos aqui, ó, olha a diversidade que havia aqui embaixo. Aqui aconteceu a extinção e sobrou apenas 3 linhagens. Nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 linhagens, sobraram 3, tá? E isso, gente, é super real. Bem, as pessoas falam muito, o povo só fala em extinção de dinossauro. Tem gente que nem acha que dinossauro existiu. Por mais que existam fósseis enormes aí pra provar, mas tem gente que acha que não existiu. Mas só fala de extinção de dinossauro. E como que os outros não extinguiram? Claro que extinguiram. Na verdade, de todos os fósseis que já foram encontrados e analisados, a diversidade que havia aqui no planeta, estima-se que 99% das espécies que já viveram na Terra já foram extintas. Então, hoje que nós temos de vivo é apenas 1%, é a minoria. A diversidade seria muito maior se não tivesse acontecido esses eventos de extinção, tá bem? É isso, tá? E daí vai ter algumas atividades lá no AVA sobre esse assunto, mas esse assunto ele não vai envolver cálculos, às vezes algumas questõezinhas de lógica, tá? Mas muito tranquilo, qualquer dúvida falem comigo, por hoje é só. Até a próxima!